Oi, que bom ter você por aqui. Se você caiu de paraquedas aqui, esse é o quinto episódio do nosso curso de introdução ao Blender. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre materiais e iluminação. Para entender os materiais, antes eu tenho que explicar rapidinho 4 menus fundamentais aqui do programa para visualizar os objetos. Eu estou aqui na cena final, que fica mais fácil de explicar. A primeira opção, aqui em cima, é a opção de fios. E nessa opção a gente consegue ver a topologia do objeto. Então, como os objetos são formados. A segunda opção é a opção sólida, que a gente já vem utilizando. A terceira é a dos materiais. Então você já tem os materiais isolados, cada um tem uma cor e algumas propriedades específicas. O modo de renderização, que é a última, a gente vai pegar esses materiais e vai colocar eles num cenário com luz, com outros materiais refletindo essas luzes, com sombra. Então dá para ver que tem uma boa diferença comparando o modo de materiais e o modo de renderização. Voltando aqui para a nossa cena anterior, para adicionar o material, a gente vai selecionar um objeto, vai vir nessa bolinha vermelha aqui das propriedades dos materiais e adicionar um material. Então a gente vai dar um nome para ele, para manter uma organização. Então a gente coloca o nome que a gente vai fazer, colocar grama aula, porque eu já tenho outro material chamado grama. Os materiais eles podem ser muito complexos para simular objetos da vida real. Então tem propriedades muito específicas que dão complexidade para o seu material. No nosso caso, já que é um projeto low poly, uma coisa mais iniciante e estilizada, eu não vou abordar essas propriedades mais complexas. Eu vou falar da base, mas que você vai usar para basicamente todos os objetos, certo? Então, tem o objeto selecionado, grama aula, então vamos começar a mexer na cor base do objeto. A cor base basicamente é a cor, literalmente. Quanto mais para fora do círculo você for, mais saturado o objeto vai ficar. Além de mexer da saturação, você pode mexer no valor, então uma coisa muito escura ou uma coisa muito clara. No caso aqui, eu quero uma cor saturada, mas que não chame tanta atenção para a grama, porque o foco da cena é o moinho, então também tem que pensar numa coisa de composição. Não quero que a grama chame mais atenção que o meu moinho. Aqui no caso vocês veem que eu adicionei uma cor base, mas não mudou nada na ilha. Por quê? Assim como eu expliquei anteriormente, tem os menus aqui em cima, e esse é o menu sólido, então aqui não aparecem cores, isso aqui é mais para modelagem mesmo. Então vindo para o menu de pré-visualização de materiais, a gente já consegue ver a cor. E se a gente for para o menu de renderização, a gente vê a cor, mas está muito escuro porque não tem luz. Então é importante a gente adicionar uma luz cedo na cena para não se surpreender no final que nossos objetos estão todos estranhos ou que não parecem com o que a gente estava planejando. Mas daqui a pouco eu adiciono uma luz. Vamos continuar aqui no modo de pré-visualização de materiais, só para eu explicar primeiro os outros conceitos. O próximo passo é dizer se o objeto ele é um metal ou não metal. Isso você vai usar para basicamente todos os objetos. Não existe meio termo, ou pelo menos não é correto colocar um meio termo. Ou um objeto é feito de metal, ou ele é um não metal. Você pode ter objeto com as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma armadura, mas essa armadura tem uma tinta, né, alguma coisa do gênero. A armadura e a tinta são materiais diferentes. Então, para todo material que você for criar, você tem que te perguntar antes: é um metal ou um não metal? Então, só varia de 0 a 1. Tem como colocar o meio termo aqui, mas eu não aconselho que você coloque. Então, ou é um metal, ou não é um metal. Porque, basicamente, os metais e os não metais interagem de maneira diferente com a luz e com os outros objetos, consequentemente. Dessa forma, a grama não é um metal, então eu vou tirar aqui essa propriedade do metal da grama. Outra coisa que a gente vai mexer também é o roughness. A tradução direta é dureza, só que eu acho essa tradução meio nada a ver assim, para esse contexto pelo menos, ou pelo menos eu não entendi direito. A roughness, ela basicamente diz o quão irregular é a superfície do seu objeto. Se o seu objeto for muito irregular, ele tende a refletir menos luz, não em quantidade. Eu acho que esse não é o termo mais correto, mas ele reflete de maneira menos uniforme. Eu vou colocar uma imagem na tela bem legal que exemplifica. Então você vê que os raios batem no objeto, mas pelo objeto ser muito irregular, os raios vão para diferentes direções. Então, quanto mais roughness o seu objeto tiver, ele vai ser mais irregular e, consequentemente, a luz ela vai ser mais difusa quando refletida. Então você pode ver que um objeto com muita roughness e com pouca roughness, você vê que ele reflete a imagem em volta. Então, no nosso caso aqui, já que a gente não quer uma coisa com muitos reflexos, não quer chamar muita atenção, o ideal é deixar os objetos aqui por volta de 0.8, 0.85. Legal, mas a gente vê aqui que o nosso objeto
a gente colocou essa cor verde, mas a gente não quer a cor verde no objeto por inteiro. A gente só quer na parte da grama. Então a gente vai criar um novo material. A gente vai clicar aqui e vamos colocar aqui, por exemplo, pedra, ilha, aula. Eu vou adicionar uma cor, vai ser uma cor cinza para representar a pedra. Não é um metal, então não preciso colocar o metal. E a roughness eu vou colocar um pouquinho, assim como eu coloquei antes, para não ter muito reflexo, que eu não acho interessante na nossa pedra. Tranquilo, então eu criei um material e não mudou nada. O que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que entrar no modo de edição e eu vou selecionar as partes do objeto que eu quero aplicar essa cor. Então vou apertar 3 para entrar no modo faces e vou começar a selecionar essas faces aqui de baixo, onde ficariam as pedras. Bem, aparentemente selecionei toda a parte que eu quero que seja pedra. Depois que eu fizer isso, você vai vir aqui com a pedra, com o material pedra selecionado e clicar em assinalar alguma coisa assim, mas enfim, é para você aplicar aquele material àquela área específica. Então você pode ver que a gente tem os nossos materiais. Um objeto tem dois materiais em partes diferentes dele. Os materiais que a gente cria, eles não se restringem ao objeto de origem. Então se a gente vier na outra parte da ilha, se eu procurar aqui, grama aula, tem vários gramas aulas, né, mas é porque eu, enfim, gravei várias vezes, né, até dar certo. Então selecionei esse aqui. Quando está um 0, é porque o material não está sendo usado. Esse aqui é o que está sendo usado. Então selecionei, você vê que é o mesmo material. E a gente vai fazer a mesma coisa para a parte de baixo. Entrar no modo de edição, começar a selecionar essas faces aqui. Selecionei, vou clicar em mais, vim aqui e selecionar a ilha, pedra, aula. Selecionei, assinalar e pronto. Então você vê que os materiais eles não se restringem a um objeto, você pode usar nos outros objetos também. Agora, antes da gente começar a adicionar cor aos outros objetos, eu queria começar a trabalhar um pouquinho sobre as luzes. Para adicionar luz, é assim como você vai adicionar qualquer outro objeto. Então Shift A, procurar aqui, luz. Aí tem os tipos de luz, tem uma luz em ponto, tem uma luz do sol, um spot, que é como se fosse um cone de luz, e uma área. Cada uma tem o melhor uso em algumas ocasiões. A mais simples de usar é o sol. O sol ele é uma luz uniforme sobre toda a cena, então é alguma coisa constante, não uma coisa para uma área específica. Certo, mas você viu que a gente adicionou a luz, não mudou absolutamente nada. Para mudar isso, a gente tem que entrar no modo de renderização, que é aqui. Então a gente vê que adicionando a nossa luz, criou a sombra, os objetos ficaram mais escuros. Caso você mova a luz, não vai mudar tanta coisa aparentemente, mas a luz tem uma força, e quanto mais longe do objeto, menos forte é a luz. Então no caso aqui tem essa sombra. Se eu começar a movimentar a luz para cima, por exemplo, você vê que as sombras aos poucos vai ficando um pouquinho mais fraca, um pouquinho mais fraca, e se eu continuar ela pode desaparecer. Ou eu posso eu mesmo selecionar para ela desaparecer, né? Mas enfim, se eu mover para um lado e para o outro, acontece o mesmo efeito. Mas de uma forma geral, vamos deixar o nosso objeto aqui. E a principal coisa do Sol, em questão de mudança, de movimento, é o ângulo do Sol. Então você vê que eu estou mexendo aqui, é uma rotação. Então, mesma coisa, você aperta R e escolhe o eixo que você quer mexer. Então você vê que muda bastante a nossa cena. Outra coisa que eu quero falar também é a cor. Então no caso de aqui a gente pode usar uma cor um pouco mais amarelada, não muito forte, uma coisa mais sol assim. Depois eu posso melhorar essas cores aqui, mas é só para introduzir mesmo. E também a força. A força é bem autoexplicativa, então a gente pode aumentar e mudar bastante a nossa cena. Eu acho que assim tá até legal. Talvez eu faça um ajuste ou outro, porque a grama tá muito verde, mas eu acho que dá para começar a trabalhar assim. Como eu disse, é importante adicionar uma luz cedo para você evitar surpresas, porque às vezes você acha que tá super estranho, tipo assim fica muito feio o seu objeto, sabe? Tipo, não tá legal. Mas quando você coloca uma luz, já dá uma diferença muito interessante. Então às vezes acontece de você tá nesse modo aqui, fazer um material que você acha que tá muito legal, e quando você adiciona uma luz, uma reflexão, você fica decepcionado porque não é o que você se dedicou a fazer. Enfim, agora eu vou
começar a mexer nos outros objetos, só dar uma cor base, mesma coisa. Então, mexer na cor base, metal ou não metal, e aumentar a roughness para não ter muita reflexão, que fica meio estranho. Nesse caso aqui, a gente está usando um material para dois objetos diferentes, o que está tudo bem, mas para acrescentar um pouco mais de variedade à cena, a gente pode pegar um material, copiar ele e mudar algumas propriedades dele, então a saturação, o valor. Então o material de madeira agora está conectado. Você vê que se eu alterar o de cima ou de baixo, enfim, o material como um todo é alterado. Para fazer isso, você vai clicar no que você quer alterar e naqueles dois papelzinhos ali para duplicar o material. Para não confundir, seria legal você trocar o nome também. Então coloca madeira 2, madeira 3, enfim. E agora você vê que quando eu altero o valor do material, um material não interage com o outro. São materiais separados agora. Aqui acontece um problema. A gente tem vários suportes de madeira que são objetos separados. A gente aprendeu em aulas anteriores que a gente pode selecionar mais de um objeto e apertar Ctrl J para unir eles. Só que nesse caso, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Depois de selecionar, você vai pegar esse último objeto e vai ir lá nos materiais. Que nem a gente fez antes, eu vou pegar um material existente, copiar, trocar o nome e mudar a saturação, mudar os valores para ter uma pequena variação para ficar uma coisa muito parecida. Mas você viu que o material só foi aplicado a um objeto. Aí que vem o novo atalho. Caso você aperte Ctrl L, vai aparecer essa janelinha e você vai clicar nessa opção de linkar materiais. Então automaticamente todos os objetos vão começar a compartilhar o mesmo material. Às vezes, fazendo por esse método, colocando os materiais em cada face separada, não encaixa perfeitamente. Então é necessário fazer alguns loop cuts, como eu fiz nesse telhado, para delimitar certinho os materiais até onde eles vão. Lembrando sempre de ficar alterando, colocando uma luz, rotacionando a luz para ver como seu objeto fica de diferentes ângulos, porque às vezes você deixa escapar uma coisa, ou um lugar que está sem um material, por exemplo, enfim. Aqui eu acabei percebendo que aplicando o material para a porta, ela estava dentro do moinho. Isso não é muito legal porque, enfim, não mostra a cor que a gente quer. Então é só mover um pouquinho, rotacionar, sem muito problema. Isso é bastante comum. Às vezes a gente deixa passar isso mesmo. O negócio é rever, reavaliar o trabalho e tentar consertar esse tipo de errinho. Essa janela específica também teve um probleminha ali para colocar, que você vê que a face está atravessando a outra, mas nada demais, super fácil de resolver também. Então a partir desse ponto as coisas começam a se repetir. Basicamente estou arrumando os objetos e aplicando os materiais a eles, assim como eu já expliquei anteriormente. Nesse vídeo eu usei vários comandos que já foram ensinados em aulas anteriores. Então caso você tenha alguma dúvida, olhe a playlist, e caso você fique muito confuso em algum aspecto, pode escrever um comentário que eu respondo o mais rápido possível. Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido. Se possível deixe seu like, seu comentário, se inscreva para me ajudar com a divulgação do canal, e te vejo na próxima aula. Até a próxima!